E aqui comigo o Sérgio Figueiredo Moraes. É, Sérgio, prazer em vê-lo. Setembro, né? Já estamos em setembro, primavera e tal, né? Gosta da primavera? Gosto. Primavera é uma época boa, né? Eu gosto das 4 estações, na verdade, mas nunca num dia só. Como acontece aqui no... certo, é verdade. Aqui no Rio Grande do Sul ele tem as 4 num dia só. Esse é o problema, né? Aliás, tomei oportunas o seguinte. Eu tive um problema com meu filho essa semana, um problema de trombose, ele teve lá, então eu precisei uma consulta inicial na UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. E fui lá na UPA da Assis Brasil, lá no Triângulo da Assis Brasil. Então eu vou aproveitar para elogiar o trabalho dos funcionários, da diretoria da UPA da Assis Brasil. Muito bom, de primeira qualidade, excelente atendimento, pessoal generoso e tal. Bom, meu filho depois teve que ir para o Hospital Vila Nova, os demais hospitais estavam lotados e ele teve lá para fazer uns exames. Então também o Hospital Vila Nova, ele passou por um processo de transformação. Então hoje ele está com uma nova direção, uma nova filosofia e uma gestão estritamente profissional. Excelente o atendimento, o pessoal a enfermagem excelente também, o pessoal sabe tratar com as pessoas, porque as pessoas quando vão no hospital, né, Sérgio, elas vão fragilizadas também do ponto de vista emocional. Então tu tem que saber muitas vezes entender a pessoa nesse estado. Então parabéns ao Hospital Vila Nova também, a UPA lá da Assis Brasil e o Hospital Vila Nova. Eu acho que este é o caminho que nós devemos trilhar para ter uma saúde que atenda os anseios da população brasileira já tão sofrida. Sérgio, nosso assunto é o Bloco K. O que é o Bloco K? É um bloco de carnaval? Isso aí ou não? Não, não é. O que é o Bloco K? É um bloco muito importante que tem que ser, digamos assim, feito por todas as empresas, né, industriais, equiparadas e atacadistas. Sim. Esse Bloco K, ele, no caso, é uma obrigação acessória que foi introduzida na EFD, que é a escrituração fiscal digital, que presta informações sobre toda a produção e consumo de materiais nessa produção para o ICMS e, ao mesmo tempo, também para a Receita Federal. Inclui também, nessa situação, por exemplo, toda a posição dos estoques, né, das empresas industriais. Perfeito. E quem são as empresas que são obrigadas a se enquadrar nisso e a entregar esse Bloco K? São as empresas industriais, as equiparadas, os atacadistas, e a exceção que existe é em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional. Essas não têm esse enquadramento no Bloco K, né? Por enquanto. Por enquanto. Bom, naturalmente que sempre quando a Receita toma uma decisão, ela cria algum programa e tal, em que as empresas têm que se adaptar, têm que se enquadrar, ela estabelece prazos de implantação, né? Qual é o prazo, se existe um prazo de implantação do Bloco K? Sim, seguindo as novas regras, né? A partir de 1º de janeiro de 2018, já foram obrigadas as empresas que tinham faturamento igual ou superior a 78 milhões, né? Então, pegou todas as classes, da classe do CNAE, né? Das atividades da classe 10 até a classe 32. Mas, porém, as demais empresas, né, que estão sobre outros códigos de atividade, terão essa obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, é importante que as empresas já procurem se adaptando, né, para não deixar para a última hora. Tem 4 meses a partir de agora, né, para se enquadrar nisso aí. Bom, e para o empresário que está nos assistindo, que está incluído, que está enquadrado nesse Bloco K, quais são as informações que são necessárias para repassar para a Receita? Muito bem. Essas informações, como comentei, são mensais e envolve a quantidade de produtos produzidos na indústria, a quantidade de insumos utilizados nessa produção dentro da empresa, a quantidade de produtos que foram fabricados por terceiros, a quantidade de insumos que foram utilizados para a produção em terceiros, a movimentação que existe dentro do estoque, né, de produtos que não envolva a produção diretamente, os materiais que são utilizados na própria empresa, os materiais que são utilizados em terceiros ou de terceiros, digamos assim, utilizados dentro da própria empresa, né? E também uma lista de materiais
que compõem todos os produtos que a empresa fabrica ou são fabricados por terceiros. Veja que é um fechamento bem muito complexo, né? Muito grande nesse sentido. Aliás, por isso que eu te disse que como começa a partir de 1º de janeiro de 2019, é importante essa recomendação. O pessoal tem que se agilizar a partir de agora, exatamente para chegar lá e não ter qualquer uma surpresa, porque ter problema com a Receita Federal, a gente sabe nesse mundo, né, de informações todas, né, internet e tal. Bom, naturalmente, quando o governo faz um programa desse, faz um novo enquadramento, cria um determinado programa para as empresas e para nós, do ponto de vista individual, pessoa física, ele tem algum objetivo, né? Com relação ao Bloco K, qual foi o objetivo principal do governo? O objetivo principal do governo é reduzir a sonegação fiscal, né? Então, a implantação desse projeto começou em 2017 e vai até 2022, porque eles vão sendo implantados, mesmo para todas as empresas, alguns grupos, né, paulatinos, assim, até 2022 está tudo consolidado. O que se observa, por exemplo, é que o não cumprimento dessas obrigações mensais, elas podem, por exemplo, se traduzir em multas que vão a R$ 1.500 por mês até a entrega efetiva. Então, imagine, por exemplo, uma empresa que esqueceu de dar uma informação, digamos, num determinado mês. A Receita Federal, normalmente, ela procura cobrar alguma coisa no momento que está perto de prescrever, ou seja, que se passaram 5 anos. Imagine que em 60 meses, a R$ 1.500, dá R$ 90 mil de multa, né? São multas pesadas, fora outras multas adicionais pelo fato do não pagamento daquela situação, que pode chegar até, digamos, a 100% do valor do imposto devido. Bom, o Bloco K é um instrumento cumulativo para as empresas ou ele, de certa forma, vem substituir um outro que já exista? Sim, na verdade, ele vem substituir a escrituração do livro de entradas, do livro de saídas, do livro de apuração do ICMS, do livro de inventário, do CIAP, que seria, digamos, um controle do crédito do ativo permanente, também o livro de apuração do IPI e o livro de controle de produção em estoque, né? Então, pelo menos alguma coisa fica dispensada. A gente que ouve essa relação toda essas necessidades que a gente tem, esses pré-requisitos para ter essa relação com a Receita Federal e deixar a empresa livre de qualquer problema, né, saudável do ponto de vista fiscal, econômico e tal, que realmente é complexa a coisa. Então, sempre é necessário, não só ter, como as empresas têm que ter uma estrutura de defesa de advogados, mas também de contadores, exatamente para essa escrituração fiscal não trazer problemas futuros, porque realmente é muito complicado, sobretudo no momento em que nós vivemos aí de muita concorrência, né? Bom, para você empresário que está neste quadro todo, está pensando nessas coisas, está tendo essa necessidade urgente de se enquadrar no Bloco K, o recado final, Sérgio, o que tu diria para eles? Pois não. O que se observa é que o governo, com todas essas informações, ele tem nas suas mãos, assim, o controle real, em tempo real, do estoque de cada empresa. E com isso ele pode, por exemplo, fazer o comparativo com outras atividades, digamos, com outras empresas da mesma atividade, né? Comparando suas margens de lucros e com isso identificando quem está fazendo sonegação fiscal. Tá certo. Né? Sérgio, mais alguma coisa? Só comentar, por exemplo, muitas vezes, né, digamos, o empresário, né, não imagina toda a complexidade que se dá dentro de um escritório contábil, ou dentro da atividade, né? Imagina aquela quantidade de livros, hoje vai ser substituído, mas por outras obrigações também. Então, a complexidade que os escritórios têm poder cumprir a situação e nem sempre são valorizados de uma forma adequada. Nesse caso, a empresa precisa ter uma assessoria jurídica competente e também tem que ter uma empresa, cada empresa que quer subir na vida, quer ser saudável, quer crescer no mercado, ter uma estrutura também de apoio contábil eficiente, né, Sérgio? Com certeza. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade.